Amém. Irmãos, desde a queda, na verdade, a humanidade vive um processo de degeneração, de degradação, seja ela moral, seja ela das coisas. Há um processo em que o caos vai tomando lugar e a gente não precisa se esforçar para isso. Na verdade, basta você seguir, vamos dizer assim, o fluxo natural, dar vazão aos seus impulsos, às suas ideias, ou ao que a sociedade construída sobre valores do pecado tem proposto como filosofia predominante. Você vai vendo as coisas desandarem. Essa tem sido a experiência humana ao longo da história. E é óbvio que essa sensação de degeneração, uma espécie de espiral de decadência que o ser humano vive sem Deus, ela traz uma insegurança, traz um medo que, na verdade, faz com que muitos procurem se apoiar em alguma coisa. E nem sempre essa coisa é consistente. Na verdade, na maior parte das vezes não é. A gente vê uma tentativa de resposta a essa questão, por exemplo, quando a gente vê o sucesso que os filmes da Marvel e da DC têm, não é? Esse tema aí, vidas indestrutíveis. Todo mundo queria ter a invencibilidade do Hulk, ou de um daqueles heróis que apanham à vontade, que são jogados daqui para lá, que caem de altura de quilômetros, e nada acontece com eles. Eles estão acima dessas fraquezas e fragilidades humanas. Eles são seres que transcenderam isso tudo. E a gente tem essa sede de transcendência, mas, é claro, não de acordo com aquilo que a Marvel e a DC propõem nos seus romances, ou nos seus filmes, nos seus quadrinhos. A gente tem outras convicções. Você vê, por exemplo, também a psicologia, além da arte. A psicologia procura encontrar solução para essas fraquezas, para esses problemas, sempre respeitando a individualidade e o sistema individual de cada um. Então, uma psicologia equilibrada do ponto de vista da ciência, ela vai respeitar a sua individualidade, o seu sistema de crenças. E quando a gente vai para Jesus, a gente vê que ele não faz isso. Ele não está respeitando os sistemas de crenças, porque ele não acredita que os nossos sistemas de crença que a gente vem a propor, seja na arte, seja na filosofia, seja nas ciências, ou pelo menos ditas ciências, sejam elas verdadeiras ou falaciosas, ou sem condições de comprovação, nada disso é consistente, nada disso é uma base sólida para a gente construir a nossa vida. E o Evangelho, então, nos apresenta Jesus como esse alicerce sólido. Jesus é a referência concreta, real, sólida da encarnação do Verbo, a palavra encarnada, a lei de Deus encarnada. Ele é o cumprimento da vontade de Deus para mim e para você, para o homem. Ele é, na verdade, o verdadeiro grande super-herói da história. Ele é realmente aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e ele é aquele em quem nós somos chamados pelo Evangelho a nos espelhar, a ter ele como referência. A gente sempre fala isso, não é? O desafio de Deus para nós não é a gente ser conhecido como membro da Igreja Oceânica, mas é ser conhecido como discípulo de Jesus. Amém? Então, esses dias eu ouvi um pregador dizer que a gente não pode pregar moralidade bíblica para alguém que não é convertido, alguém que não nasceu de novo. Quando, na verdade, a gente vê textos como esse que a gente vai ler, e Jesus pregava firmemente para multidões, independente de se quem estava ali era salvo ou não era, tinha nascido de novo ou não. Ele anunciava a verdade para que aqueles que tivessem sido escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo fossem tocados, sensibilizados pelo Espírito. E aqueles que não foram, que não estão nem aí para Deus, estão num pleno estado de rebeldia contra Deus, vão continuar resistindo ao Evangelho, né? O Evangelho é para um cheiro de vida e para outro cheiro de morte. Essa figura que Paulo usa. O Evangelho não é cheiro de vida para todo mundo. Tem gente que vai repudiar o Evangelho e vai experimentar morte em decorrência dessa rejeição da plena revelação do amor de Deus pelo homem em Cristo. Então, essa rejeição não é uma coisa que fazem alguns pobres coitados. É uma coisa que o homem rebelde contra Deus faz,
rejeitando a sua proposta consistente de uma vida de fato indestrutível, que está rumando para a eternidade e para um projeto transcendente, muito maior, muito mais relevante, significativo do que qualquer coisa que a arte, a ciência ou qualquer outro fundamento possa apresentar para nós hoje. Aí Jesus aqui, lançando essas bases, ele diz assim, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém, irmãos? Então, veja bem, todos nós queremos nos ver livres dessa vida tão frágil, tão vulnerável. A gente quer se colocar numa situação de uma vida consistente. E aí, nisso, a gente estabelece alguns marcos que são para nós referenciais daquilo que vai nos dar uma condição de estabilidade, de segurança, nesse mar todo de insegurança. Por exemplo, Jesus aqui está falando de areia, a vida construída sobre areia. Para alguns, essa areia aqui pode significar as riquezas. Procurou construir uma vida toda voltada para a construção de patrimônio, sem perceber que todas essas coisas, muitas vezes acumuladas ao longo da vida, vão servir apenas para dividir os irmãos no momento da herança futura. Muitas coisas que a gente coloca como absolutos do ponto de vista da construção de uma estabilidade, a gente refletindo a sério, a gente vê que não garantem muita coisa, como a gente ilusoriamente acredita. A riqueza, assim também os prazeres do mundo. Tem gente que vive uma vida que busca prazer e construir o sentido da vida em torno de curtir a vida. Não quero ser rico, eu não quero ter nada disso, eu quero sair por aí, curtindo a vida, viajando, conhecendo lugares, com a mochila nas costas. Eu quero, na verdade, buscar experiências, prazer, porque o prazer é o que vai dar à minha vida um sentido e uma base para ela ter significado, para ela ser relevante. E aí você vê que essa também não é uma base consistente para a gente construir nossa vida. Muitas pessoas vivem uma vida extremamente infeliz, frustrada, buscando essa base. Sonhos, realizações profissionais, reconhecimento, status social, muitos terrenos arenosos, coisas, gente, só uma observação, boas demais, todas essas coisas são boas. Mas o problema é que às vezes a gente começa a focar nelas como aquilo que vai trazer para nós uma segurança e uma estabilidade que elas não podem nos oferecer. Coisas que certamente lá na frente vão nos frustrar. E às vezes até mesmo a própria experiência religiosa. A gente julga que frequentar uma igreja no fim de semana, pelo menos estou batendo o meu cartão lá de ponto, dominicalmente na igreja, isso está me assegurando o meu futuro, né? Minha vida está muito bem, solidamente construída, porque eu frequento uma igreja. Quando, na verdade, o Evangelho não fala isso. Essas coisas todas, elas podem ser, de uma hora para outra, derrubadas diante de uma tempestade. Quando menos esperamos, vem a tempestade do desemprego, de uma falência, de uma perda inesperada, de uma pessoa querida em quem você depositava o sentido da sua vida, a tempestade de grandes decepções com relacionamentos, de grandes frustrações. Como é que a gente lida com todas essas coisas de modo a não ser destruídos por elas? Quais são bases realmente sólidas nessa construção da nossa vida? Segundo Jesus, e aí ele aponta aqui no texto alguns desses fundamentos que a gente pode dizer
aqui para uma vida biblicamente construída. A primeira delas é que vidas indestrutíveis pensam biblicamente. Verso 24, ele diz: quem ouve estas minhas palavras, as palavras de Jesus, o evangelho pregado por ele que era, segundo a própria palavra, o verbo encarnado, ele que personificou a lei e as virtudes de Deus e os atributos de Deus, para que fosse para nós, ele sim, a grande referência, a base de toda a nossa vida. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí no verso 25, essa expressão se repete. Ele não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. A palavra rocha aqui tem um sentido muito forte e muito confrontador para a filosofia do nosso tempo. Que a rocha traz uma ideia de solidez, de algo que não pode ser mudado, não pode ser moldado, não pode ser adaptado a mim. É algo que é como é algo que é uma base segura, sólida. E a gente vive numa época em que a geração atual tem sido chamada de a geração líquida. Porque no passado haviam conceitos absolutos, solidamente construídos na sociedade, princípios, muitos deles fundamentados na própria palavra de Deus, e hoje as pessoas dizem: não, você não deve se prender a esses princípios sólidos. Você deve, enfim, se adaptar. E o líquido é assim, o recipiente que você coloca ele se adequa, se adapta àquele ambiente. Essa que é a ideia. Entendem como isso é grave? Isso é uma filosofia predominante. Então hoje você não tem que assumir posição. Você tem que ter a mente aberta e vai se moldando aqui e ali de acordo com uma coisa que se aprende aqui, pega um punhado aqui, outro ali, vai se abrindo a novas experiências e construindo alguma coisa que você não sabe ainda muito bem o certo o que é. Que você não pode se prender a nada, você não pode ter um referencial sólido. Esses dias eu usei a palavra consolidar numa publicação no Facebook. Lá na igreja esse princípio tem se consolidado. Aí alguém comentou embaixo: eu já nem gosto dessa palavra consolidado, atacando. Já nem gosto de consolidado, é uma palavra forte demais. Há uma hipersensibilidade quando se fala naquilo que é rígido, naquilo que é uma rocha, que é firme, que é um referencial. Mas Jesus está falando exatamente sobre isso aqui. Ele não veio para pregar uma mensagem que você vai se adaptando a ela e você vai condicionando ela. Se você está deixando sua vida ir daqui para lá, de cá para lá, sem uma rocha, um firme fundamento, você ainda não está experimentando o que Deus tem para você. A gente precisa se voltar para a palavra de Deus. É uma expressão também que tem se popularizado hoje. Você precisa pensar um pouco fora da caixa. E há uma vaidade embutida nessa expressão, que é aquela coisa assim: eu sou um cara arejado, né? Eu tenho uma forma de pensar mente aberta, e mais inteligente, mais perspicaz, antenado com tudo que está rolando. É que essa ideia de que eu penso fora da caixa, tipo assim, eu não me prendo a nada. Essa é uma expressão totalmente falaciosa. Não existe pensar fora da caixa. Todo mundo pensa dentro de uma caixa. A questão é, você escolheu a caixa certa para pensar dentro dela? Você está construindo o seu pensamento dentro de alguns princípios, alguns fundamentos, algumas balizas que vão te nortear? Ou você simplesmente escolheu a caixa da indefinição total, de deixa a vida me levar, a vida leva eu? Dessa filosofia Zeca Pagodiniana. Perigo enorme, irmãos. Entende? A gente pensa, pode ser uma caixa pessoal, mas você está pensando dentro da sua caixa pessoal. Não se envaideça, não caia nessa armadilha de que você é mais arejado que todo mundo. E o cristão é alguém que, em princípio fundamental, ele se voltou para a palavra e disse: essa vai ser a minha caixa. Amém, irmãos? Ela vai ser a minha caixa, eu vou pensar dentro dela. E, diga-se de passagem, ninguém nunca conheceu uma caixa maior do que essa. Uma caixa mais valiosa do que essa. Uma caixa mais transformadora e poderosamente impactante do que o Evangelho de Jesus, que dividiu a história em dois. Amém, irmãos? Jesus dividiu a história em dois porque pensava dentro da caixa de Deus. E a gente é convidado por Ele a entrar nessa caixa. Nem mesmo a ciência.
Ah, não, eu sou um cara da ciência, então, ó, eu estou lá na estratosfera do pensamento intelectual. Quando, na verdade, irmãos, veja bem, existe um aspecto da ciência que são descobertas comprovadas empiricamente. Todas as descobertas comprovadas na prática, o que elas fazem para nós cristãos? Nos leva a glorificar mais ainda Deus. Olha que maravilha, a complexidade da criação, do que Deus criou, belo, funcional, inteligente. Glória a Deus por tudo isso. E a ciência exalta o próprio Deus. Mas há, principalmente nas ciências humanas, muita construção subjetiva que não se comprova empiricamente. É apenas especulação, gente. E aí tem gente, não, porque meu pensamento é científico. Quando, na verdade, são apenas postulados aos quais esses cientistas se apaixonaram, passionalmente se envolveram e encontraram neles um refúgio para não ter que ficar entrando nessa caixinha dos crentes. Entendeu a vaidade? E aí, irmãos, a gente é convidado pelo Senhor a se voltar para o Evangelho. Um tempo atrás eu falei aqui do livro O Segredo, que talvez uns 10 anos atrás eu fiz um trabalho em cima dele, que era fazer uma resenha dele. Um livro secular qualquer, na época esse estava em todas as prateleiras de todas as lojas americanas, etc e tal. Você via anúncio dele em todo. Eu falei, esse livro deve ser bom, não é possível, alguma coisa boa ele vai ter a ensinar, não é? E, na verdade, eu descobri que era apenas um livro que depositava toda a sua fé e toda a sua convicção no pensamento, no poder do pensamento positivo. Mentaliza aí uma picape tal e tal, na cor vermelha, aquela picape de R$200 mil. Mentaliza isso. Se você focar o seu pensamento, suas forças, sua energia nisso, o universo inteiro vai conspirar para que lá na frente você consiga ter essa picape. Entende, irmãos? Isso está lá no livro, pode ler. Por quê? A falta de conhecimento de um alicerce mais sólido para construir a sua vida. Não tem problema nenhum com pensamento positivo. O Evangelho ensina a gente a encarar a vida numa perspectiva positiva, da eternidade, do projeto de Deus para o homem, da redenção em Cristo. Tudo isso é positivo e a gente deve buscar. Mas acreditar num poder do pensamento positivo como uma espécie de divindade que vai nos atender cosmicamente é, de fato, construir a sua esperança num alicerce arenoso que um dia vai desabar. A Bíblia não tem a ver com um sistema filosófico do bem humanamente arquitetado. Não estamos falando de seguir o nosso próprio coração enganoso e desesperadamente corrupto, como foi definido por Jeremias. A Bíblia, sim, nos revela sólidos princípios que valeram no passado e continuarão valendo, independente do que a gente pense ou não. Amém? E a gente tem que estar fechado com isso. Ir contra essa lei instituída por Deus é como você ir contra a lei da gravidade. Eu discordo da lei da gravidade, é relativo. Quer ver? Eu vou me subir lá num prédio de 10 andares, vou me jogar lá para mostrar que eu discordo. É uma sandice tamanha como essa. Você ir contra aquilo que Deus disse que são princípios universais, atemporais, não importa que época você viveu ou está vivendo, continuam valendo e vão sempre valer. São os marcos que Deus colocou para o homem observar, e aqueles que observam obtêm da parte de Deus a bênção. Se atentamente ouvir a Deus e a sua voz obedecer, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, na entrada, na saída. Amém? Os marcos o Senhor já estabeleceu. A igreja romana, na Idade Média, se perdeu abraçando tradições que não tinham nada a ver com a Escritura. E o que os reformadores fizeram? Eles falaram, não, a gente tem que voltar para a Escritura. Ela é a fonte, ela é o fundamento seguro. Nem mesmo que a gente venha inventar em termos de ideias religiosas, são um fundamento seguro. Por mais que sejam motivados por coisas boas, ideias legais, mas não são um fundamento. O fundamento é a Escritura e a gente precisa se voltar para ela. Todo mundo que é recebido como membro da igreja responde essa pergunta. Você crê que a Bíblia é a única regra e o único fundamento e a única autoridade espiritual sobre a sua vida? Porque se a gente perder isso de vista, a gente se degenera como a igreja romana medieval se degenerou e até hoje acaba experimentando coisas ruins por causa disso.
além dos reformadores. Essa semana a gente teve o Dia de Ação de Graças, eu fui estudar um pouco sobre a origem do Dia de Ação de Graças, e, na verdade, além de Londres estar muito tomada, né, tinha havido um êxodo rural, enfim, Londres estava muito tumultuada, então a coroa queria mandar gente de Londres para morar na colônia nova, americana. Mas, além desse aspecto, né, de inconveniente social, havia uma perseguição da igreja anglicana naquela época aos puritanos. Por quê? Pela mesma razão da reforma. Os puritanos não se conformavam em ver clérigos, em ver sacerdotes oficiais da igreja, que já não era romana, era a igreja da Inglaterra oficial, totalmente corrompidos, se dando a bebedeiras e todo tipo de absurdos. E eles começaram a se posicionar. Peraí, a palavra não diz assim. E aí, gente, botaram eles no navio e mandaram eles para as novas colônias. E os Estados Unidos se ergueu como uma nação que é hoje edificada sobre sólidos princípios éticos e fundamentados na palavra de Deus. Os puritanos edificaram um país tremendo, a maior economia do mundo até hoje. Então, a gente percebe que sempre que alguém se volta para isso e busca, no meio desse cenário de degeneração, se volta para a palavra, o Senhor derrama a sua bênção. A gente tem a história que alguns já leram, já estão familiarizados, lá em 2 Reis 22, de Josias, não é? Foi colocado rei com 8 anos apenas, parte daquela dinastia. E aí, 13 anos depois, quando ele tinha 26 anos, ele teve uma ideia, foi movido por Deus a pedir que o sumo sacerdote começasse uma reforma no templo. E aí ele, quando começa a reformar o templo e fazer aquele trabalho de reforma no templo, sabe o que ele acha dentro do templo em Jerusalém? O livro da lei. Ih, tem um livro aqui, tem uma Bíblia aqui. Gente, o estado de degeneração do povo era tamanho que eles tinham esquecido que existia um tal livro da lei. E aí Josias fala assim: Uquias, faz o seguinte, vamos ler esse livro diante de todo mundo. Você lê, vamos reunir o povo, você lê para o povo. E ele começa a ler a lei, ler os livros da lei. Ele não pregou, ele leu. E sabe o que acontece com a simples leitura desse texto? O Espírito Santo se move, há um arrependimento, há um quebrantamento coletivo e há um avivamento em Jerusalém naqueles dias. Amém? Porque simplesmente a palavra foi lida. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que as coisas na nossa relação com Deus também tendem a se deteriorar, também podem estar indo cada vez mais se esfriando. Nossa caminhada com Deus pode estar arrefecendo, mas sempre é tempo de voltar. Sempre há diante de Deus a possibilidade de a gente pegar e achar de novo esse livro, e se voltar para ele, e se alimentar dele, e procurar nele resposta para as nossas questões mais profundas. E a gente deve fazer isso. A quem você tem ouvido? Quem tem te influenciado? Quais são as suas referências? Tem gente que diz assim: não, Jonas, eu não sou influenciado por ninguém não, eu sou uma pessoa que tem personalidade. Mentira. Todos nós somos influenciáveis, estamos sendo influenciados constantemente. Tem gente que se deixa influenciar pela mídia, ou por uma mídia e não a outra. Tem gente que se deixa influenciar pela família, outros não ouvem a família, mas ouvem certos amigos. Cada um de nós elege as suas referências, aqueles que vão exercer influência, gente que a gente admira, que a gente tem como alguém em quem se espelhar. E a pergunta é: será que no meio de todas essas referências, a palavra de Deus tem sido a nossa maior referência? Será que a gente pode dizer isso? A nossa relação com a palavra de Deus é como aquela ilustração, aquela ideia do casamento, não é? Quem é aqui casado sabe que há momentos no casamento em que aquele primeiro amor, aquele deslumbre, aquela paixão romântica arrefece. Isso não é antirromântico, não. Faz parte das oscilações da vida. E aí, quais são os casais que nesse momento do arrefecimento, do desgaste, não vão abrir mão do voto? São os que se apegaram ao voto. São os que entenderam o aspecto racional daquele voto. São os que não se renderam a essa volubilidade de, agora eu estou apaixonado, daqui a pouco eu não estou mais, aí eu vou trocando. Não! Existe um voto exatamente para me
me poupar, me livrar dessa instabilidade que o pecado me coloca, de ficar de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, não construindo nada de significativo. E o apego ao voto, e ao compromisso, e à lei, nos faz construir ao longo do tempo algo significativo e relacionamentos significativos para a glória de Deus. Assim também é a nossa relação com Deus. Apocalipse 2, carta de Jesus à igreja de Éfeso. Lembre-se de onde você caiu. A igreja havia caído, havia perdido o primeiro amor. E Deus fala assim para a igreja: olha, se você também se desgastou na sua relação com Deus, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Ele está falando assim, olha, o desejo do Senhor não é falar assim, você perdeu o primeiro amor, vai para o inferno. Não é isso. O desejo do Senhor é você perdeu o primeiro amor, eu quero te dar a chance de praticar as primeiras obras, de voltar, de procurar de novo o caminho, de buscar de novo a palavra. Que Deus nos faça o povo de um livro, que a palavra dele seja nossa referência e lâmpada para os nossos pés. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro fundamento que Jesus coloca claramente. Aí ele diz, segundo fundamento importante, vidas indestrutíveis têm sede de santidade. Ele fala assim, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Quem é que pratica a palavra de Deus? Só tem uma possibilidade de um homem se quebrantar ao ler, ao ouvir a palavra, ao ser exposto a ela, e a partir daí começar uma vida de obediência. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma experiência real com Deus, aqueles cujas afeições, as emoções, o intelecto, as vontades foram tomadas pelo Espírito Santo. Aí, irmãos, tudo que é de Deus chama a nossa atenção. A gente quer saber, a gente quer ouvir, a gente quer estar junto em oração, a gente quer buscar, a gente quer aprender e a gente quer, acima de tudo, ser santo para a glória de Deus. Quando ele fala aí, no início do verso 24, portanto, ele está se remetendo aqui à sessão anterior, em que Jesus adverte aquela multidão sobre a falsa profissão de fé. Ele diz assim, nem todo que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ele fala aí na sessão anterior, de Mateus 7. Está falando, tem gente que banca o crente, mas não está vivendo uma vida de busca por obediência, de sede por santidade. Às vezes é membro de uma igreja, mas não é discípulo de Jesus ainda. E Jesus está falando isso, é possível que aconteça. Sua vida não está sendo construída sobre o sólido fundamento da busca por santidade, da obediência àquilo que a palavra recomenda. Então, há um comportamento religioso e a gente vai achando que está tapeando Deus à medida que convence as pessoas de que a gente é religioso. Quando Jesus fala, nem todo mundo que me chama Senhor vai herdar o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem uma identidade em andamento. Às vezes a gente é um pouco repetitivo nesse tema da santidade, da santificação. Por que razão? Duas. Primeiro, porque a palavra diz para nós que a carne milita contra o espírito. Ela está falando aqui da realidade do cristão. O cristão tem uma natureza pecaminosa, militando, guerreando contra o Espírito Santo de Deus. Essa é uma luta que não importa o tempo que você tenha de caminhada com Deus, ela está acontecendo aí no seu e no meu coração. Por isso é necessário a gente ouvir, ser confrontado por isso, ser sacudido pela palavra. Segunda razão de a gente ser repetitivo é porque a Bíblia é repetitiva em relação a esse tema, preocupada com o homem. Certa vez eu ouvi uma história de alguém que teria dito, eu não preciso mais frequentar a igreja não, agora eu sou desigrejado, porque na verdade eu já estou há 30 anos frequentando a igreja, são 30 anos ouvindo sermões, aulas da Bíblia, então não tem nada novo quando eu vou na igreja, eu não ouço nada novo quando eu vou lá. E aí um amigo sábio falou assim, engraçado, eu como arroz e feijão todo dia há 30 anos, e eu não quero parar de comer arroz e feijão não, porque eu preciso dele para a minha vida, amém, irmãos? A gente precisa ouvir essas coisas, a gente precisa lembrar qual é o fundamento da nossa vida, a gente precisa lembrar que o chamado do Evangelho é para uma vida coerente,
Tiago captou essa aversão de Jesus para com a incoerência dos fariseus. Aí ele disse assim, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua própria face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, irmãos? Vejam o que Tiago está fazendo no Novo Testamento, um apóstolo, ele está falando assim, olha, a obediência à lei não é algo escravizante, não é algo mal. Jesus encarnou a lei, Jesus nos incitou a isso. Ele está falando assim, a obediência à lei perfeita, aos mandamentos, aquilo que Deus recomendou, traz, em primeiro lugar, liberdade. A liberdade de uma vida oprimida e escravizada pelo pecado. Você é livre para viver não segundo a ilusão do pecado, mas para viver segundo você foi criado por Deus para viver. Em beleza, em perfeição, em santidade, em pureza. Amém, irmãos? Segundo lugar, ele termina dizendo, será feliz naquilo que fizer. Quem? Quem obedece à lei. A obediência da lei, o amor pela santidade, é algo que traz felicidade, uma felicidade que o mundo não conhece, um vigor, um renovo. Quem nasceu de novo e já teve o prazer de muitas vezes dizer não para o pecado, sabe que experiência maravilhosa isso é? Você se perceber não mais dominado por aquilo que te escravizava, mas capaz de dizer não para aquilo que te dominava. Isso é uma experiência tremendamente libertadora, que faz o nosso coração transbordar de felicidade. Aí vem os cristãos daquela graça degenerada, que na verdade é uma desgraça, e dizem assim, não, o que importa é o amor. A gente tem que amar, o amor acima de tudo. Você está falando sobre santificação, sobre obediência. Espera aí, Jonas. Isso é meio chato, né? Ficar falando que a gente tem que obedecer. Você não conhece a graça, não? Só que, na verdade, irmãos, essa dissociação que a gente faz de obediência e amor, a Bíblia não faz, Jesus não faz. Jesus diz assim, João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. A relação de amor está estreitamente associada à obediência. Você quer mostrar que você ama a Deus? Obedece a Ele. Não, eu amo a Deus, mas eu não obedeço a Ele. Não existe amor aí, é isso que Jesus está falando. É falsa essa profissão de fé. É incoerente, foi tudo aquilo contra o que Jesus pregou e abominou nos fariseus. Salvação não vem pela obediência, salvação vem de graça, mediante a fé. Mesmo a fé é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Paulo explica, salvação vem de graça, mas a obediência é algo que deve marcar a identidade do cristão. Hebreus capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Novo Testamento, autor de Hebreus. Esforcem-se por ter uma vida santa. Sem santidade, não tem relacionamento com Deus. Os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Essa regra não mudou. Agora, a salvação vem pela graça. Que Deus nos faça uma igreja que não apenas ouve, mas também pratica a palavra. Amém? Que seja conhecido por isso. Terceira e última verdade, vidas indestrutíveis, vidas que não estão entregues a esse processo de degeneração constante, que não estão sendo dilapidadas pelo pecado, dizimadas por ele, ajudam vidas destruídas. Jesus acaba de falar aquelas coisas e as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Jesus simplesmente falando o que para nós muitas vezes é óbvio do ponto de vista, racional. Mas elas estavam maravilhadas com o que Jesus ensinava. Elas estavam maravilhadas
com a pregação de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eles olhavam para os fariseus, eles não viam autoridade neles, porque não viam coerência, não viam esperança. Olhavam para os fariseus e diziam: olha, essa religião aí eu estou fora. Papo religioso, já estou cansado disso. Isso não traz esperança, não traz salvação, não resolve nada. Pelo contrário, a gente vê iniquidade associada à instituição religiosa. E a gente não suporta isso, assim como a gente sabe que Deus não suporta. Aí ele fala assim: mas quando elas ouviam Jesus, era diferente. Era diferente de ouvir os fariseus, porque falava como quem tem autoridade, como quem vive o que está pregando, como quem é luz nas trevas, como quem é coerente, de um modo como a Igreja Católica medieval não conseguiu ser e perdeu a autoridade, e veio a Reforma. Aí a Igreja Anglicana, depois da Reforma, também não conseguiu ser coerente. Aí vieram os puritanos e reavivaram a igreja, de um modo como talvez a igreja evangélica no Brasil hoje não tenha conseguido ser por falta de coerência, por tantos absurdos que a gente vê na igreja evangélica Brasil afora. John Owen, do século XVII, puritano, ele disse o seguinte: existe muito barulho religioso nesta geração, mas ainda assim não há qualquer evidência de mortificação do pecado. Havia naquela época muita propaganda religiosa, a religião estava muito forte, mas ele falava: a gente não vê evidência de mortificação do pecado. A gente não vê gente querendo, a gente vê um monte de gente querendo ser membro de igreja, mas pouca gente querendo ser discípulo de Jesus, entendem? Pouca gente refletindo o caráter de Cristo. E isso fez com que ele e muitos outros se levantassem como vozes proféticas naquela geração. A multidão lá fora está ávida por ouvir essa mensagem. Ela não quer mensagem arejada, ela quer ouvir a verdade. Muita gente se perdendo, muita gente sem fundamento sólido. E aí a gente se volta para dentro da igreja e diz assim: e a gente? E nós aqui? Estamos construindo nossas vidas com fundamentos sólidos em Cristo, na sua palavra, na coerência que o Evangelho nos chama a ter? Se a gente está fazendo isso, a gente já está impactando muito mais do que a gente imagina. Se a gente buscar e conseguir fazer isso de modo ainda mais pleno, a gente não tem noção do que Deus pode fazer nessa região, amém, irmãos? Não tem noção de quantas famílias vão entrar aqui quebradas, destruídas, e falar: eu ouvi dizer que aqui dentro vocês pregam a verdade, eu quero ouvir a verdade, porque eu estou cansado de ser iludido, eu estou cansado de edificar minha vida sobre bases arenosas, que diante da primeira tempestade tudo é destruído. Eu quero ouvir essa mensagem que me confronta, que me mostra onde eu estou errado, e as pedras vão clamar. É aqueles que muitas vezes têm um coração duro vão ganhar um coração de carne, porque o Evangelho faz isso, porque o Espírito Santo faz isso, porque Deus quer promover um avivamento no nosso meio. A gente de vez em quando cita essa frase aqui, que corre aí nas redes sociais, que diz assim: você é a única Bíblia que muitos lerão. Você tem noção disso? As pessoas que convivem com você talvez nunca vão entrar numa igreja evangélica, nunca vão abrir a Bíblia para ler, mas elas estão lendo a sua vida. E se você tem vivido de modo coerente, tem buscado com piedade e temor a Deus, dia a dia, uma vida que agrada o Senhor, que glorifica o Senhor, que exala o bom perfume de Cristo, gente, essas pessoas estão lendo a Bíblia em você. Elas estão fascinadas com o que você tem a falar, elas querem saber. Elas vão dizer: olha, Jonatas, fala para mim, porque você tem autoridade, porque eu estou vendo a sua luta, porque eu estou vendo que ela é sincera, porque eu estou vendo coerência. Eu não vejo perfeição, mas vejo coerência. Eu vejo pecado, mas vejo também uma luta verdadeira e sincera. Amém, irmãos? E a gente vai conseguir glorificar a Deus. Seus amigos e parentes têm lido Jesus em seus atos? Será que a gente pode dizer isso? Que as pessoas têm lido Jesus em nossos atos? Coerência? Se sim, no tempo certo elas vão buscar ajuda em você e vão invocar o Senhor. Então, concluindo aqui, fechando, ouçam a palavra, pratiquem a palavra e anunciem a palavra. Amém?
ouçam, pratiquem e anunciem. Essa é a ordem do Senhor. Ele é a rocha, o sólido fundamento de uma vida livre da destruição, de uma vida indestrutível, que qualquer evento aqui nesse mundo pode destruir o corpo, mas a vida não. A vida perdura para sempre na presença de Deus. 2 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Somos pressionados, né? Ficamos perplexos, somos perseguidos, mas não somos desanimados, não somos abandonados, não somos destruídos, porque o Senhor está conosco e é Ele que nos garante. Amém, irmãos? Algumas aplicações aqui para você resumir aí e levar para a sua célula. A primeira delas, volte a buscar a palavra. Se houve um esfriamento, um distanciamento, esse é o momento de você colocar no seu coração o desejo de voltar ao Senhor. Não há atalhos para uma vida solidamente edificada. Não há atalhos para você ter uma vida indestrutível. Há um caminho só, você buscar intimidade com Deus. Isso não acontece só domingo a domingo vindo aqui. É preciso você trazer Deus para o seu dia a dia. É preciso você colocar Deus no centro das suas decisões, no centro do modo como você está educando seus filhos, como você está administrando seus recursos, seu casamento, no centro dos seus sonhos. Falar: Senhor, vem reinar sobre os meus sonhos, que a sua palavra me ensine quais sonhos são legítimos e quais não são. Segunda aplicação, obedeça a palavra, persiga uma vida santa, fuja de qualquer pregação que se esquive desse tema, fuja do caminho largo. Fala: Senhor, eu quero o caminho estreito, porque estreito é o caminho que conduz à vida. Amém? São poucos os que entram por ela. Jesus ainda conclui: Senhor, eu quero ser um desses poucos que vão entrar pela porta estreita. Terceira aplicação, não se conforme com a irrelevância. Cristo é referência, não os fariseus. Os fariseus eram irrelevantes, eram religiosos que não causavam qualquer impacto, que não transformavam nada. Pelo contrário, só produziam aversão no coração das pessoas à religião. E Jesus não, Jesus criava fascínio, porque Jesus não estava pregando uma proposta religiosa, ele estava pregando o propósito universal de Deus para o homem, em qualquer tempo, época ou lugar. Ele estava falando: olhem para mim, sejam meus imitadores, carreguem sua cruz dia a dia e me sigam. Você é a única Bíblia que muitos lerão. Cumpra esse papel com responsabilidade. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que ela aqueça o nosso coração ao longo dessa semana que está começando. Queremos que ela nos alimente, que a Tua palavra seja para nós alento, esperança, Senhor, sabedoria a nos orientar todos os dias em tantas decisões difíceis que precisamos tomar. Queremos ter nela a nossa referência. O Senhor mesmo é a palavra encarnada, o Senhor é o verbo encarnado, o Senhor é a nossa referência. Queremos, acima de tudo, que as pessoas nos conheçam como discípulos Teus, Senhor. E assim vejam em nós essa mesma autoridade, capaz de impactar, de iluminar as trevas nesse mundo de gente tão desesperada, tão angustiada, tão perdida. Queremos mostrar o caminho no Senhor. O Senhor é o caminho. Para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.